Olá, crianças! Hoje em gramática nós iremos estudar grau dos adjetivos. Acompanhe nas páginas 124 e 125. Grau normal. O adjetivo está na sua forma comum de uso, ou seja, o adjetivo não muda, né? Ele não aumenta nem diminui. Como nós iremos ver agora os exemplos abaixo. Adjetivo. O adjetivo qualifica o nome. Por exemplo, gnomo baixo, gnomo gordo, gnomo alegre, gnomo simpático, gnomo sorridente. Então, todos esses adjetivos, eles estão no grau normal, né? Na sua forma comum de uso, sem aumentar, sem diminuir. Grau comparativo. O grau comparativo serve para comparar uma mesma qualidade entre dois ou mais seres ou objetos. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Exemplo de grau comparativo de igualdade. O Tiago é tão magro como o João. Então, aqui nós estamos fazendo uma comparação em que os dois são magros, né? O tanto que Tiago é magro, João também é magro, né? Então, por isso é que é grau comparativo de igualdade, porque está havendo uma igualdade entre os dois. E geralmente nós utilizamos as palavrinhas tão quanto ou tão como. Exemplo de grau comparativo de superioridade. A Joana é mais alta que o Tiago. Aqui nós estamos fazendo uma comparação em que um é mais do que o outro em relação à altura. Então, por isso é que o grau comparativo é de superioridade. Joana é mais alta do que o Tiago. E geralmente nós utilizamos as palavrinhas mais que ou mais do que. Grau comparativo de inferioridade. O João é menos gordo que o Gaspar. Aqui nós estamos fazendo uma comparação em que um está menos gordo do que o outro, né? Então, por isso, é grau comparativo de inferioridade. Então, geralmente, nós utilizamos as palavrinhas menos que ou menos do que. Grau superlativo. O grau superlativo serve para expressar uma qualidade em grau elevado. Acompanhe o texto abaixo. Essa não. Uma vez conheci um sujeito organizadíssimo. Era tão organizado que tomava sopa de letrinhas em ordem alfabética. Pois eu conheci um sujeito fortíssimo. Era tão forte, mas tão forte, que conseguia costurar com a linha do trem. Então, organizadíssimo significa o quê? Muito organizado, quer dizer, está em um grau elevado. Fortíssimo, muito forte, significa muito forte. Então, organizadíssimo e fortíssimo estão no grau superlativo, né? Então, grau superlativo, ele serve para expressar uma qualidade em grau elevado, porque é muito. Então, muito organizado, organizadíssimo, muito forte, fortíssimo. Agora nós iremos conhecer o superlativo absoluto de alguns adjetivos. Então, nós temos como primeiro exemplo, nós temos a palavra acre, ou seja, o adjetivo. Neste caso, é um adjetivo. Não é o estado que tem a capital Rio Branco, não. Esse aqui, no caso, é um adjetivo que significa o quê? Que tem muita acidez, é algo que é muito ácido, picante, né? Como se fosse frutas ácidas, né? Então, antigamente se dizia frutas acres, quer dizer que é muito ácidas.
Então, nesse caso, acre é um adjetivo, né? Então, o superlativo absoluto de acre é acérrimo, acríssimo, ágil, agílimo, agilíssimo, agradável, agradabilíssimo, agudo, acutíssimo ou agudíssimo, amargo, amaríssimo, amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo, antigo, antiguíssimo ou antiguíssimo, áspero, aspérrimo ou asperíssimo, atroz, atrocíssimo. E nós também temos o superlativo de alguns adjetivos que eles são formados de forma diferente, como bom, ótimo, mal ou ruim, péssimo, pequeno, mínimo, grande, máximo, ok? Então agora, crianças, nós iremos responder algumas questões juntos. Nós temos aqui a primeira questão da página 125, né? Então, eu gostaria que, primeiramente, vocês prestassem atenção na explicação para depois vocês responderem no livro, ok? Porque eu vou explicando questão por questão. Então, vamos lá. Escreva os adjetivos nos graus solicitados. Agradável, né? Nós iremos colocar no grau comparativo de superioridade. Então, como nós já falamos anteriormente, no grau comparativo de superioridade, sempre nós vamos utilizar as palavrinhas mais que ou mais do que. Então, se o adjetivo é agradável e a letra A está pedindo no grau comparativo de superioridade, então vai ficar como mais agradável que. A letra B, de inferioridade, quais são as palavrinhas que nós usamos? Menos que ou menos do que. Então vai ficar como menos agradável que. A letra C, de igualdade, nós iremos utilizar sempre as palavrinhas tão quanto ou tão como. Então, vai ficar como? Tão agradável quanto. Fácil, né? Letra A, de superioridade. Mais fácil que. De inferioridade, menos fácil que. A letra C, de igualdade, tão fácil quanto. Agora nós vamos responder a quinta questão da página 127. Vão observando, prestando atenção na explicação para depois vocês responderem, ok? Encontre no diagrama o superlativo dos adjetivos. Depois, copie-os nos lugares correspondentes. Primeiro nós iremos responder, aí depois eu vou mostrar o diagrama. A letra A, árvore antiga, árvore antiguíssima. A letra B, homem alto, homem altíssimo. A letra C, pele sensível, pele sensibilíssima. A letra D, cachorro feroz, cachorro ferocíssimo. A letra E, tempo agradável, tempo agradabilíssimo. Então, esses adjetivos, eles estão no superlativo absoluto. E aqui estão as palavras no diagrama, também na página 127. Nós temos agradabilíssimo, altíssimo, ferocíssimo, antiguíssimo e sensibilíssima. Ainda na página 127, vamos responder a sexta questão. Marque no quadro o grau do adjetivo utilizado em cada frase. Letra A,
Antônio é tão alto quanto sua mãe. Quais as palavrinhas nós utilizamos? Tão quanto. Então, todas as vezes que no grau comparativo nós utilizarmos essas palavrinhas, esse grau comparativo vai ser de igualdade, né? Então, é para marcar o xizinho lá embaixo de igualdade. A letra B. A árvore está mais alta do que a casa. Então, uma é mais alta do que a outra, né? Então, é o grau comparativo de superioridade. Quais foram as palavrinhas que nós utilizamos? Mais do que, né? Então, nós podemos usar mais que ou mais do que. Então, é para marcar embaixo de superioridade. A letra C. Essa menina é menos tranquila do que aquela. Então, quais foram as palavrinhas que nós utilizamos? Menos do que. Então, é grau comparativo de inferioridade. Aí, marca o xizinho. A letra D. Você é tão inteligente quanto eu. Então, aqui está no grau comparativo de igualdade. Então, marcar na coluna da igualdade, né, no quadrado que está, ou seja, no retângulo que está na direção da letra D. A letra E. O passeio foi mais animado que a festa. Então, é grau comparativo de superioridade, mais que. A letra F. O enfermeiro é tão importante quanto o médico. Então, aqui está mostrando o grau comparativo de igualdade, tão quanto. Então, marquem, né, no espaço da igualdade. A letra G. A casa é menos fria que o apartamento. Então, nós utilizamos menos que. Então, é grau comparativo de inferioridade. Agora, nós iremos responder a página 128. E nós iremos iniciar com a 8ª questão, porque a 7ª é pessoal, onde vocês irão escrever frases no grau comparativo de superioridade, de inferioridade e no superlativo. Então, nós iremos responder só a 8ª e a 9ª questão. Complete as frases usando os adjetivos indicados no grau superlativo. A letra A. Felipe fez um desenho. Qual é o superlativo de bom? Ótimo. Então, como ficou a frase? Felipe fez um ótimo desenho. A letra B. Marcela conseguiu a nota no teste. Qual é o superlativo de grande? Máximo. Então, ficou como? Marcela conseguiu a nota máxima. A letra C. Este lápis é... Qual é o superlativo de ruim? Péssimo. Então, este lápis é péssimo. A letra D. Vera recebe o salário. Qual é o superlativo de pequeno? Mínimo. Então, ficou Vera recebe o salário mínimo. A 9ª questão. Complete o diagrama com os adjetivos dos superlativos a seguir. O número 1, amabilíssimo, amável. Número 2, amicíssimo, amigo. Número 3, simpaticíssimo, simpático. Número 4, dificílimo, difícil. Número 5, riquíssimo, rico. Ok, turminha? Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.